Boa noite, bem-vindos e bem-vindas a essa aula de pensamento social brasileiro. Nesta aula, eu vou tratar de um tema que é muito importante para a nossa história, para a história brasileira, para o pensamento social brasileiro, que é a Guerra de Canudos e a obra Os Sertões de Euclides da Cunha. Essa temática que eu vou tratar hoje, ela é a questão da VAP2, que vocês vão ter daqui para frente. Então, eu preferi abordar nessa aula exatamente um tema que vai ser da VAP2, tá ok? Então, nessa apresentação sobre a Guerra de Canudos e os Sertões de Euclides da Cunha, eu vou abordar o cenário do país no período da Guerra de Canudos, quem foi Antônio Conselheiro, como surgiu a cidade de Canudos, quais foram os motivos da Guerra de Canudos e, por fim, Euclides da Cunha e a obra Os Sertões. Então, primeiro, eu vou tratar do cenário histórico do Brasil no período da Guerra de Canudos, né? Então, eu começo citando a historiadora e antropóloga Lilia Schwartz, que nos dirá que a formação do pensamento social brasileiro do final do século XIX e primeiras décadas do século XX possui um discurso fortemente influenciado pela visão eurocêntrica, que foi responsável pela característica excludente de nossa sociedade. As teorias da época, que, segundo máximas do determinismo racial e geográfico, não só estabeleciam desigualdades ontológicas entre os grupos, como também condenavam abertamente o cruzamento de espécies. As concepções das teorias raciais de teóricos europeus que vieram ao Brasil e que são conhecidos como darwinistas sociais, procuravam traçar paralelos com a teoria de Darwin no que se refere às sociedades. Para eles, o que valia era a natureza, para eles, enfim, o que valia para a natureza, valia para os homens. Então, os darwinistas sociais, eles tinham esse pensamento. A natureza e o homem seguiam a mesma trajetória. E as desigualdades sociais e políticas não passavam de diferenças biológicas e naturais. Em outros termos, tratava-se sempre de uma questão de adaptação ao meio. A superioridade da raça branca, ela estaria comprovada por sua supremacia política, devido à evidente capacidade física e moral. No entanto, sabia-se que o que esperar, né? Desses teóricos em relação ao que eles diziam de raça pura, já que o suposto era que a humanidade se dividia entre superiores e inferiores. Mais difícil era lidar com a mestiçagem, considerada sempre como um fator de desequilíbrio e de degeneração também. Assim, o Brasil era para esses teóricos europeus como um laboratório racial. E os intelectuais brasileiros da época, final do século XIX, começo do século XX, se viram reduzidos por essas teorias e pela naturalidade desse tipo de teoria e por sua suposta objetividade. Euclides da Cunha era um desses pesquisadores, pensadores da época, que concordavam também com essa ideia que os darwinistas sociais trouxeram
para o Brasil esse pensamento de formular as teorias em relação às etnias e à mistura de raças, né? Então, Euclides da Cunha, por exemplo, com a obra Os Sertões, que é de 1902, além de incorporar as teorias deterministas, climáticas e raciais na própria divisão de seu livro, que ele faz na obra Os Sertões, ele divide o livro em A Terra, o Homem e a Luta. Ele concluía também que a mistura de grupos, como ele diz, muito distintos, gera sempre um produto desequilibrado. Devido entre as conclusões da ciência dessa época e a realidade do combate de Canudos, Euclides da Cunha escreve, então, o documento mais atormentado de sua geração, da geração do século XIX e começo de XX, que é a obra Os Sertões, que retrata, pela visão, pela ótica do autor, a Guerra de Canudos. Sobretudo, na terceira parte da obra, que se chama A Luta. O sertanejo de fraco vira forte, uma rocha viva. E na mesma proporção em que Euclides não pode entender a vitória parcial desses degenerados, que são objetos de estudo, ele também ao mesmo tempo, ele vai dizer que o sertanejo é um forte, né? Então, os teóricos brasileiros e estrangeiros, eles entendiam o mundo tal qual uma pirâmide evolutiva e dividiram a humanidade colocando acima o modelo europeu, como eu acabei de dizer, que é esse do darwinismo, do determinismo social, reconhecido como teoria civilizada e progressivo, né? E também imediata a constatação de que esses homens transformavam desigualdades culturais e políticas em ditames da natureza, nesse sentido, irrevogáveis. Então, eu concluí agora um breve apanhado de como era o cenário político e social da época da Guerra de Canudos, que era muito influenciado pelos teóricos europeus darwinistas, inclusive muitos eram biólogos, né? Então, eles viam a sociedade humana como se fosse igual ao que acontece na natureza, excluindo toda a questão de tradições, de cultura, de costumes, ideias, de etnia, enfim, acaba minimizando toda essa característica que pertence apenas à humanidade, né? Então, agora que eu concluí mais ou menos esse cenário do período da Guerra de Canudos, que foi no século XIX, eu vou apresentar para vocês um pouco do perfil de quem foi Antônio Conselheiro, que foi o líder, o mentor, tanto de ideias como espiritual, de dezenas de milhares de seguidores, né? Então, Antônio Conselheiro, ele, como eu disse, ele nasceu no século XIX, né? Foi um líder religioso e também ele fundou a cidade de Canudos. Antônio Conselheiro, ele acaba, em determinado período da sua vida, abandonando a vida privada, sua vida privada, praticamente no ano de 1861. E ele começa a viajar de povoado em povoado no sertão, pregando uma vida de devoção, meditação e santidade. O escritor Mário Vargas Llosa, no livro dele A Guerra do Fim do Mundo, que trata da Guerra de Canudos, ele diz que Antônio Conselheiro surpreendia as pessoas
nos povoados em que passava, com seus hábitos diferentes. Ele não comia e nem bebia até chegar na igreja local e rezar. Depois ele dormia no chão e nos dias seguintes ele se dedicava a reformar as igrejas, que na maioria elas estavam em ruínas. E também ele aconselhava aquelas pessoas que o seguiam. Por isso ficou Antônio Conselheiro, né? Porque ele aconselhava seus seguidores. Antônio Conselheiro, ele pregava sobre o juízo final e a importância de ter uma vida santa, e ele também associava os problemas da vida no sertão à chegada do anticristo. Ele era, o pensamento dele era messiânico, né? Então ele tinha essa convicção religiosa, e isso acabou influenciando muitas pessoas no sertão, no território, porque a miséria, a fome, a seca eram devastadoras. Então, se viam como uma boia para as pessoas se agarrarem, no caso do Antônio Conselheiro, né? Então, para ele, somente uma vida de santidade e devoção tiraria as pessoas da miséria, da fome que viviam e as levaria para o céu depois do Apocalipse. Os sertanejos, eles escutavam muito o Antônio Conselheiro e também iam abandonando a sua vida privada para segui-lo nas pregações. Em 1877, houve uma das maiores secas da história do Nordeste no Brasil. E como exemplo, no Ceará, morreram nesse período mais de 100 mil pessoas, vítimas da fome e da sede. E nessa época, enquanto a maioria das pessoas tentava se mudar para o litoral do Nordeste, Antônio Conselheiro e seus seguidores continuavam viajando de vila em vila, enterrando os mortos que encontravam pelo caminho e rezando a Deus em cada igreja que passavam. No ano da proclamação da República, que é 1889, o Antônio Conselheiro, ele contesta essa nova forma de governo, porque até então a gente vivia na monarquia e era recente a República, né? Então a República foi proclamada em 1889. Então, era muito recente, e as pessoas ainda estavam naquela mentalidade, naquele ritmo de governo que era monárquico, né? E ele acreditava, o Antônio Conselheiro, na união entre a igreja e o Estado, que é diferente na República. Na monarquia, a religião, o clero, é ligado ao Estado, né? Monarquia e clero. Já na República, a religião, o Estado é laico, não existe a religião, né? Mas o Antônio Conselheiro acreditava na união entre Estado e governo. Ele ainda estava no pensamento da época, né? Que o Brasil ficou muito tempo no período monárquico. E ele acreditava nessa união. Então, além disso, começa a ocorrer a arrecadação de impostos municipais, estaduais, no período da República. E o Antônio Conselheiro também era contra a arrecadação de impostos, porque para ele só acreditava que o dízimo era a única forma de contribuição que o homem deveria fazer, né? Então, e o que acontece? O Antônio Conselheiro, a partir das suas andanças pelas cidades do Nordeste e cada vez mais conquistando seguidores, ele chega até um local onde ele vai fundar
a cidade de Canudos, né? Então, a cidade de Canudos era, como diz o historiador e escritor Eduardo Bueno, uma utopia evangélica, sendo uma cidade autossustentável, com roças e rebanhos coletivos. Das plantações e dos rebanhos de cabra, Canudos sobrevivia de forma independente. Porém, o que acontece após a sua fundação e como começa a dar certo, porque a cidade começa a ser autossustentável, independente, e consegue sobreviver com plantação, com roça, com criação de gado, isso começa a chamar a atenção das pessoas do governo, como, mas o governo, como fica nessa história? E os impostos? Tem dezenas de milhares de seguidores vivendo de forma independente nesse local, que foi fundado em 1893 por Antônio Conselheiro e seus seguidores. Então, isso acaba gerando uma insatisfação, começa a germinar aí uma insatisfação pelos governantes, por parte dos governantes. E a cidade, ela cresce de forma vertiginosa em 1897, e calcula-se que nesse período haviam aproximadamente 25 mil habitantes morando nesse local, né? Então, e o local, ele ficava nos arredores de uma fazenda. E essa fazenda era uma fazenda que estava abandonada, não era produtiva, e ela pertencia ao Barão de Canabrava. E aí também acaba gerando insatisfação ao proprietário da fazenda improdutiva e que estava abandonada, porque tem aproximadamente 25 mil pessoas vivendo, sobrevivendo de forma autossustentável, independente, não passando fome e cada vez mais crescendo de modo saudável, né? E isso começa a despertar os olhares dos governantes e dos latifundiários, né? E o líder religioso também, como eu disse, ele se recusa a pagar os impostos. E isso também acaba gerando insatisfação para o prefeito de Juazeiro, que a cidade, o local de Canudos ficava próximo a Juazeiro. E o prefeito também da cidade de Juazeiro, ele acaba ficando insatisfeito com a falta de contribuição de impostos, né? E essas questões acabam também alimentando a opinião pública, dizendo que Antônio Conselheiro era contra a República, que ele era monarquista e era contra a República. Isso é veiculado, inclusive, nos jornais. E a gente pode dizer que isso, nos dias de hoje, é uma fake news, porque nunca Antônio Conselheiro disse que era monarquista e contra a República. Ele tinha as suas ideias baseadas na religiosidade, era presente e fundada na religiosidade, né? E aí começam a dizer que Antônio Conselheiro era fanático, começam a veicular essas ideias, né? E essas tensões começam aumentando, e aí começa a dar-se, a partir de então, começa a germinar uma guerra que vai ser travada pelo governo federal, né? Que aí, eu já antecipei um pouquinho, que seriam quais os motivos da Guerra de Canudos, né? Então, como eu disse anteriormente, e aqui eu reforço, os motivos foram: os latifundiários e o clero se incomodaram muito, os políticos também,
com a criação de Canudos, notícias falsas começam a se propagar, como Antônio Conselheiro é monarquista, contra a República, enfim. Também acontece o seguinte, o Antônio Conselheiro e seus seguidores, eles encomendam um carregamento de madeira, que ele já foi pago, inclusive, ele encomenda da cidade de Juazeiro. Esse carregamento de madeira era para fazer casas e a igreja, e ele não foi entregue. Então, surge um boato que Antônio Conselheiro e os seguidores, os moradores de Canudos, iriam invadir a cidade de Juazeiro para pegar a madeira. Aí o prefeito, como já sabia que existia dezenas de milhares de pessoas, ele fica apavorado e solicita ao governo federal uma proteção, um reforço para combater essa suposta invasão, que é também um boato. E aí, a partir desse boato, o governo central envia 150 homens e parece possível ataque. Mas, depois de vários dias esperando essa tal invasão que não ocorre, o tenente da tropa e os soldados decidem ir até a cidade, até Canudos, para atacá-los, mas eles são surpreendidos pelos conselheiristas e ganham essa possível primeira expedição de guerra, né? Essa foi a primeira expedição de guerra, digamos assim, do governo federal até Canudos, né? E a notícia do ataque, da derrota da expedição, chega até ao governo federal. E também esses boatos, né, de invasão da cidade de Juazeiro, que ele era contra a República, etc. e tal. E isso é visto pelo governo federal como uma afronta. E aí, os comandantes e políticos do governo federal encaminham, então, a segunda expedição de combate a Canudos. Nessa segunda expedição, que acontece em novembro de 1896, o major e seus soldados, né, aproximadamente 600 homens e 2 canhões, eles partem para Canudos. Só que é muito difícil, no sertão, na seca e sem alimentação, chegar até o local. Então, eles partem em novembro de 1896 e vão chegar só em janeiro de 1897. E muitos dos soldados acabam morrendo de fome e de sede pelo caminho, né? E também pela dificuldade de carregar 2 canhões. E aí, no dia 17 de janeiro, se inicia o confronto e mais de 100 homens da tropa acabam mortos, além de diversos feridos. E aí o major ordena a retirada da tropa. Isso acaba chegando também no governo federal e o conflito, a insatisfação e as tensões aumentam ainda mais por parte do governo federal. E aí decide mandar a terceira expedição de combate a Canudos. Então, após essa, como eu disse, após essa notícia de derrota da segunda expedição de Canudos, quer dizer, foi derrotada a primeira, depois a segunda, o governo federal manda a terceira, e a imprensa começa erroneamente a dizer barbaridades e a divulgar barbaridades nos jornais sobre Antônio Conselheiro e a cidade de Canudos e os conselheiristas. Ou seja, um Brasil do Sul e do Sudeste que não conheciam, não imaginavam o que era o sertão, quem eram as pessoas, qual a cultura dessas pessoas, qual a atividade delas, como que era o modo de vida delas, né?
Então, a gente imagina chegando em São Paulo e Rio de Janeiro, que na época já eram mais desenvolvidas, inclusive a capital da República era no Rio de Janeiro, não existia Brasília, óbvio. Então, essas ideias errôneas começam a ser divulgadas amplamente, né? E aí, isso começa a gestar uma nova ameaça para a República, recém-proclamada. E com essa pressão, o coronel Moreira César foi convocado, nesse mesmo ano, em 1897, a ir a Canudos na terceira expedição, levando dezenas de 1.200 homens e 6 canhões para combater os conselheiristas e Antônio Conselheiro na cidade de Canudos, né? E diante disso, o coronel, quando chega em Canudos com seus homens e os canhões, ele ordena a invasão completa dentro da cidade. Porém, os moradores de Canudos emboscaram novamente as tropas, matando centenas de homens, incluindo o próprio coronel Moreira César. Então, o Antônio Conselheiro e seus seguidores vinham vencendo consecutivamente as tropas do governo, mas sua sorte estava por acabar com a quarta e última expedição que o governo federal encaminha para Canudos, né? Então, em maio de 1897, o ministro da Guerra convocou diversos oficiais do Exército para combater Antônio Conselheiro e os fiéis. E o general Arthur, responsável pelo comando da operação, convoca 5.000 homens e 700 toneladas de munição são levadas, além de vários canhões. E também um enorme canhão é levado para Canudos, e esse canhão se chama A Matadeira. Era um canhão muito potente, enorme. Enfim, a viagem do Rio de Janeiro até Canudos, levando esses 1.000 homens, 5.000 homens, toneladas de munição, canhões, e esse canhão enorme que era a Matadeira, levou muito tempo para chegar lá, né? Então, as tropas, como eu disse, né, elas partem em maio de 1897 e vão chegar em junho. Em junho. Eu acredito que é em junho. Isso mesmo. Chegam em junho nas redondezas de Canudos, e durante todo o mês as tropas tentaram fazer pequenas investidas, perdendo praticamente todos os confrontos, deixando mais de 1.000 soldados mortos. E o general, então, Arthur Oscar, vendo esse desmonte, né, nessa quarta expedição, nessa quarta invasão, ele ordena, ele autoriza o uso da matadeira, desse canhão potente, e, infelizmente, com a matadeira, com esse canhão enorme, muito potente, ele acaba destruindo a cidade de Canudos, lentamente. Depois de um mês de combate, a cidade estava praticamente devastada, com milhares de mortos. Em 22 de setembro de 1897, Antônio Conselheiro ele falece, mas não pelo combate. Ele tem um problema gastrointestinal, ele acredita que ele pegou alguma bactéria nesse período e ele acaba falecendo de uma bactéria, né, que naquela época não existia antibiótico, e também nem existia um acesso a remédios, né? Então, Antônio Conselheiro não morre no combate
da quarta expedição, e sim dessa bactéria que ataca o intestino e também o estômago, e aí ele vem a falecer, né? E aí, após 15 dias do falecimento de Antônio Conselheiro, os fiéis, abatidos com a morte do seu líder, do seu mentor, decidem negociar a rendição de 200 pessoas. E 2 dias depois, o exército avançou e tomou de vez a cidade e matou todo mundo que restava dos seguidores, dos cofundadores da cidade de Canudos, né? O historiador, novamente, Eduardo Bueno, vai relatar que este foi um dos episódios mais sanguinários e ingloriosos que o Brasil já teve. Porque, imagina, morreram, só, como eu disse, a cidade de Canudos estava com praticamente 20 mil pessoas, mais de 20 mil pessoas, e além dos soldados, né? Então, em todas as expedições morreram muitas pessoas, entre toda a população de Canudos, praticamente, e claro que deve ter aqueles que fugiram, porque viram que não iam conseguir, na quarta expedição, vencer esse embate. Provavelmente alguns conseguiram fugir, e muitos soldados também morrem nesse embate, né? E aí, o historiador Eduardo Bueno vai dizer que esse foi o episódio mais sangrento da história do Brasil, né? Ele simbolizou uma luta entre duas versões de um mesmo Brasil. De um lado, o Brasil da elite, e do outro lado, o Brasil das mazelas, dos desvaliados e desafortunados, a quem a nação jamais se interessou. Então, vejam, este povo, esse sertanejo que tanto foi desmerecido pelos darwinistas, pelas teorias darwinistas, eles conseguiram, durante todo o tempo, além de fundar uma cidade autossustentável, produtiva, de plantação e gado, estavam até comprando material para fazer casas e igreja, conseguiu vencer 3 expedições e quase consegue vencer a quarta, se não fosse esse canhão à matadeira, que era, como eu disse, muito potente, né? Então, a obra Os Sertões, o Euclides da Cunha estava ali, né? Assistindo, como se ele foi para lá, como se fosse um jornalista, para dizer em detalhes o que estava acontecendo nesses episódios da Guerra de Canudos, né? E aí, a partir do seu registro, ele elabora, a partir das suas anotações, de todo um registro. Ele era muito minucioso, né, nas anotações, e aí ele decide lançar o livro Os Sertões, que ele vai dividir em 3 partes: a terra, o homem e a luta. Nessas 3 partes do livro Os Sertões, ele vai descrever a terra, o cenário, o homem sertanejo e a luta, o embate de Canudos, dos conselheiristas e de Antônio Conselheiro contra o exército, né? Então, na primeira parte do livro, ele descreve de forma minuciosa a geografia, o clima e a flora do sertão nordestino, e faz uma análise científica dos elementos observados, como a caatinga. E ele propõe hipóteses sobre a seca, né? São hipóteses, claro, baseadas na geografia, no clima, nada em relação à cultura, né? Então, você vê que é bem o clima, o meio
de cunho bem biológico, darwinista, né? E aí ele inicia esse diálogo com o determinismo naturalista, o qual ele defende que o meio exerce influência sobre o indivíduo. Mas, por outro lado, ele também mostra a influência que o indivíduo exerce sobre o meio, de maneira que o ser humano pode ser considerado um fazedor de desertos. Ou seja, o Euclides da Cunha, ele, na obra Os Sertões, tem aí um conflito de ideias, né? Porque se ele vai analisar o meio do sertanejo, e ele descreve como seco, caatinga, não tem plantação, nada, e também vai dizer que o sertanejo ele é a mistura de índio com negro, e ele tem esse hibridismo cultural, que é o mulato, seria, que isso a mistura entre espécies e raças, é uma questão degenerada, isso para os darwinistas, para os deterministas. Então, como esse sertanejo é tão forte para enfrentar tanta guerra, vencer a seca, a fome e um exército, ou com várias expedições, né? Então, existe esse contraste na obra de Euclides da Cunha, né? Então, na segunda parte do livro dele, O Homem, ele vai traçar esse perfil do sertanejo, baseado no determinismo, na influência que o meio, a raça e o momento histórico exercem sobre o indivíduo. Desse modo, ele analisa os 3 elementos étnicos formadores das raças mestiças do Brasil, que é o indígena, o africano e o português. E depois o meio físico, em que essas raças mestiças se formam, e a ação desse meio na formação das raças, o meio, a raça no meio, o meio na raça. Então ele se centra na formação brasileira no norte e na figura do mulato, que seria essa mistura, né? Ele recorre à história do país para entender o sertanejo a partir de teorias científicas equivocadas da época, né? Então, dessa questão da formação étnica. E ele ressalta que a mistura das raças diversas, e na maioria dos casos, prejudicial, e que a mestiçagem extremada é um retrocesso. Para ele, o mestiço, mulato, mameluco ou cafuso, dos ascendentes selvagens, né? Um intermediário, não é branco, não é negro, né? Então, é uma mistura. E ele é decaído, o mulato misturado é decaído, ele sem energia física superior. Olha o que ele diz do homem, do sertanejo, né? E também selvagens, e também não possuem atitude intelectual, como no caso do branco, né? Como eu disse no começo, quando eu citei a obra, a citação da antropóloga Lilia Schwartz, né? Então, e por fim, o Euclides da Cunha, ele conclui de maneira racista que o sertanejo do norte é uma raça inferior. Aí está o equívoco dele, porque depois ele vai declarar a seguinte frase, que o sertanejo é, antes de tudo, um forte, que é uma frase célebre da obra Os Sertões. Ele o Euclides da Cunha diz que não tem, que o sertanejo do interior, da Caatinga, ele não tem o mesmo raquitismo exaustivo daqueles mestiços que fogem da seca e vai para o litoral. Lembra no começo que eu falei que muitos nordestinos, o sertanejo, fogem da seca e vai para o litoral, migram para o litoral, mas muitos ficam na terra
como Antônio Conselheiro e seus seguidores, né? Então, ele vai dizer que essa população que fica, Antônio Conselheiro e os conselheiristas, não tem raquitismo como aqueles sertanejos do litoral, né? Ele também, ele fala também no Homem, nessa parte do livro, sobre as danças, os desafios e a religiosidade do sertanejo, né? Então, ele traça um perfil também de Antônio Conselheiro, a partir das teorias naturalistas. E, por fim, conta a história de Canudos, do surgimento da cidade de Canudos de acordo com o testemunho de pessoas e de sacerdotes que ali estavam, né? E também diz que antes de Antônio Conselheiro e os conselheiristas fundarem a cidade de Canudos, ali era um local abandonado que estava em ruínas, com casas de pau a pique, em ruínas, e que Antônio Conselheiro transformou um lugar decadente e altamente sustentável, e foi progredindo, e cada vez mais pessoas iam para a cidade de Canudos após a sua fundação, né? Aqui, a última parte do livro do Euclides da Cunha, ele vai falar da luta, né? Então, ele narra a Guerra de Canudos e dá detalhes das 4 expedições, com uma visão mais humana do conflito. E ele aponta a fome e a miséria dos revoltosos, dos conselheiristas, né? Ele descreve o conflito quando surge em 1896, a partir dos boatos da compra de madeira que não foi entregue, e também ele descreve que os seguidores de Conselheiro trazem uma bandeira do divino e uma grande cruz de madeira. Isso eles trazem durante o combate com as expedições, né? Então, esses combatentes, eles levam velhas espingardas, foices e varapaus para lutar contra os soldados do governo, né? Enquanto outros fiéis mostram imagens de santos, rezam e também desfiam os seus rosários, que eram feitos de coco, né? Então, o Euclides da Cunha dá detalhes da guerra, das análises das táticas das forças do governo e da resistência dos fiéis por meses, né? Essa resistência que durou meses. E, por fim, descreve antes do fim do conflito, em 22 de setembro de 1897, a morte de Antônio Conselheiro, sem o conhecimento das forças da expedição, das forças do governo, né? E a guerra se estende até 5 de outubro de 1897, com a aniquilação total da população de Canudos. Bom, eu encerro aqui, deixo indicação de leitura para vocês. Indico fortemente que leiam o livro Antônio Conselheiro por Ele Mesmo, da editora